E aí, baixa um pouquinho o volume. Como é que faz os questions? Não, eles marcam que a gente vai fazer isso. Nessa escola, marcou um bastante. Aqui, ó. Cuidado. Você tá comendo doce. Gostei, nota. Só testando, ver se a galera vai entrar. Tô aqui com algumas perguntas dos questions. E mandem mais aqui, ó. Vocês podem comentar e fazer qualquer tipo de pergunta para esse momento aí de reclusão, de quarentena. Boa tarde, Samia. Aqui, ó, tem algumas perguntas aqui. Vou esperar a galera entrar, 18 pessoas. Vamos ver se vai render. Se não render, vou encerrar. Mas vão entrando aí. A live é perguntas e respostas. Fiquem à vontade para perguntar, tá certo? Fala, Luiz, tudo bom? Vamos lá. Vou começar aqui com algumas perguntas. As academias aí já voltaram? Como está fazendo para manter 120 quilos? Primeiro que o meu peso já baixou um pouco mais. Estava 116. Ingestão de água muito ruim. Porque estou em casa, estou sentado, não estou suando, estou no ar-condicionado. Então isso já é prerrogativas para a gente esquecer de beber água, certo? Então, minha ingestão de água baixou. Eu utilizo mais ou menos entre 50 a 70 ml por quilograma corporal. Então, bebam água, tá certo? Não esqueçam de beber água durante o dia, fracionar e utilizar mais ou menos essa proporção de 50 a 70 ml por quilograma corporal, certo? Outra pergunta que já foi respondida. Estou há 5 anos, mas tinha uma pegada forte para 2 meses. Nesse período eu perco algo? Cara, se você tiver feito um trabalho sólido, você não vai perder nada nesse período, nada. São 15 dias no mínimo aí. Faz um regenerativo, um deload, né, que a gente geralmente fala. O que é o deload? É justamente você fazer um treino mais tranquilo, pode puxar mais para a sessão de cardiorrespiratório, fazer um funcional. Nesse caso é muito válido. Trabalhar a tua mobilidade também é interessante. Então, se você fez um período, estava fazendo treinamento para hipertrofia, treinamento de força, você não vai perder o que você ganhou nesse período. Claro, tenta se exercitar, não precisa ser todo dia, pode ser dia sim, dia não, como alguns seguidores já tinham me relatado, fazendo full body, tá? Se você tiver aí, conseguir fazer paralelas e barra fixa e apoio de frente, parte superior já está praticamente desenvolvida aí, fazendo a manutenção, tá certo? Continuando. Aron, aquelas mini bicicletas ergométricas servem para o cardio ou só para a fisioterapia? Servem para o cardio, dependendo da intensidade que você consegue botar o giro do pedal, tá? Então, aquelas que você fica sentado, né, que é geralmente para senhorinhos e senhorinhas, que você bate o pedal e não tem um impacto muito grande do peso dos seus superiores, tá certo? Então é interessante sim você manter essa forma de aeróbico, tá certo? Ciclo de cargos. Esses dias sem treinar, continua fazendo ou baixa o cargo? Pergunta interessante. Bom, você não vai estar tendo o mesmo gasto calórico que você iria estar tendo na academia. Então, obviamente, você não precisa ingerir a quantidade de calorias que você ingeria. Você deve sim baixar essa quantidade. Beleza, vou ficar em jejum intermitente. Então assim, você deve baixar. Uma boa estratégia, como o Capelar acabou de falar, é manter o período de jejum. Você pode manter e fracionar melhor suas refeições entre 3 a 5 refeições por dia, tá? Então seria interessante também. Paralela, apoio de frente, escadas do prédio. Full body dia sim, dia não? Sim, muito boa a estratégia de full body dia sim, dia não. Quem mora em prédio tem um benefício de ter a escadaria, né? Fazer esse cardio é muito intenso para treinamento de coxa aí, é bem interessante. Subir as escadas do seu prédio, descer e repetir esse processo. Então, de grande valia para o seu treinamento aí em período de quarentena, tá certo? Uso da creatina, paro ou não?
Cara, se você já mantém uma pegada há muito tempo na creatina, talvez fosse interessante dar uma ciclada, dar uma parada nisso, tá? Já você que iniciou recentemente, talvez continuar fosse uma boa pegada para não diminuir o pool de ATP-CP, tá certo? Estou fazendo um clico de estano, devo parar de tomar esses dias que não estou sem treinar? Cara, eu parei com tudo, estou só com a testosterona, tá? Então não estou utilizando mais nada e eu acho meio que desperdício utilizar algo desse tipo, alguma droga a mais, vamos dizer assim, para um período de quarentena. Não tem motivo, não tem porquê, tá certo? Tem conseguido manter a dieta nesse período? Cara, eu não estou fazendo dieta, mas eu também não estou exagerando, tá? Não estou comendo nem muito pouco, nem muito lixo. Claro que eu pedi um sushi antes de ontem, eu acho. Então, eu estou bem tranquilo em relação a isso. Não estou ingerindo água, estou errando em relação a isso. A ingestão de água está muito baixa. Eu fui fazer uma estipulação, estou bebendo 2 litros, eu tenho que beber 4,5. Então tá baixo, certo? Treinei a semana toda, peso desceu, não treinei hoje, só EJ. 2 semanas sem errar, pensando na Ref Livre. Com certeza, Ref Livre, pode fazer, mas você deve atentar na Ref Livre porque você não vai ter vamos dizer assim, o gasto do dia posterior. Vamos supor que tu faça hoje, segunda-feira, uma refeição livre. Na terça-feira tu vai se exercitar? Talvez não. Então, ou faça um exercício mais brando, de 30 minutos, 40 minutos, tá certo? Então, refeição livre, existem várias diferenças. Refeição livre, carb up, refeição lixo, day break, que é o dia todo comendo besteira para tirar da estagnação. Então, tudo isso deve ser contado. Talvez um carb up, no dia aí que você for treinar realmente, fazer um full body com cardio, aí seria interessante, certo? Pergunta interessante aqui, ó. Iniciei o cutting logo no início da quarentena. Keep going ou volto ao minibook até normalizar? Cara, se fosse eu tivesse entrado num cutting num período de quarentena, eu com certeza pararia. Porque não vai ter, tu vai se desgastar, tu vai ter uma baixa ingestão calórica durante o dia, vai estar em casa, sem uma atividade, vamos dizer assim, corriqueira, cotidiana, sem gastar muito, sem o teu net, né, que é o gasto do não exercício, vai estar baixo, vai estar só sentado, deitado, enfim, vai estar fazendo outras atividades. Então, realmente eu pararia o cutting e faria um mini bulking ou uma manutenção para esse período aí de quarentena, tá certo? Outra pergunta. Jejum intermitente, recomenda fazer todos os dias ou intercalado? Pode ser os dois. Você pode fazer, eu sou adepto ao jejum intermitente, faço no mínimo de 12 horas. Então eu só começo a me alimentar após 12 horas de jejum, incluindo o sono. Então, por exemplo, das 22 do dia anterior até as 10 horas da manhã do dia posterior eu não me alimento. Esse é o mínimo que eu faço, 12 horas. Isso já é comum, isso já é tranquilo para eu fazer, tá certo? Valeu, Lucena. Obrigado. Então, no mínimo 12 horas. E intercalado com a técnica de 3 em 3 horas, seria interessante para você fazer, por exemplo, um dia de músculo deficiente. Vamos supor que você queira treinar mais ombro. Então, seria interessante nesse dia fazer a técnica de 3 em 3 horas, estratégia de 3 em 3 horas, se alimentar de 3 em 3 horas, justamente para dar suporte para o treino, né, uma glicogenação antes do treino e um aporte de nutrientes após o treino, tá certo? Fala, rinoceronte, tenho 2 halteres com 15 quilos cada, dá para progredir com ele ou só o peso do corpo? Dá para progredir só com ele e o peso do corpo? Dá. Se fosse 15 quilos é excelente, certo? Para fazer abdução, para fazer rosca direta, fazer tríceps francês. Tá na live. Posso pegar meu picolé, papai? Pode, pega lá. Ainda vou responder o pessoal dos requests, ok? Cara, 15 quilos, 2 halteres, dá pra fazer tudo praticamente. Dá pra treinar supino, dá pra treinar remadas, dá pra fazer todo tipo de remada, certo?
E o peso do corpo dá para fazer barra fixa, dá para fazer paralela, apoio de frente, agachamentos no geral, agachamento frontal, agachamento glóbio, segurando o halter. Perfeito, certo? Dá para treinar bem com saco de areia? Dá, só é ruim porque ele é muito grande, né, velho? Então você tem que saber como é que você vai encaixar ele no seu trapézio, como é que você vai segurar. Então saco de areia fica bem limitado, na verdade, o uso dele, tá certo? Estou fazendo calistenia em casa e treinos com TRX. Devo cortar a creatina por enquanto? Cara, como eu já falei, se você já vem utilizando há muito tempo a creatina, talvez fosse legal dar uma ciclada nela para voltar a utilizar ela quando você realmente for precisar, certo? Quando você for realmente gastar o seu pool de ATP-CP. Existe algum estímulo no músculo após o treino? Banho frio ou banho quente? Cara, geralmente a galera do bodybuilding utiliza banho frio em períodos aí pós-treino, né? Tem constatações de melhora na recuperação, tá certo? E banho quente eu utilizaria realmente só para dar uma acalmada no corpo, para dormir. Realmente eu consigo dormir muito melhor quando eu tomo um banho quente e vou para o local frio. Realmente isso aí é sem dúvida, certo? Beatriz está se virando 1 com 17,5. Pô, 17,5 é peso, viu? Show de bola. Mano, na verdade que a agulha tem que entrar inteira na aplicação? Cara, não precisa. Dependendo da espessura da tua musculatura, certo? Não precisa utilizar se é uma 30%, 25%. Então, fica tranquilo em relação a isso. Depende da espessura do músculo que você tem e quanto você está utilizando. Vou deixar aqui, senhor. Pode usar álcool normal, aqueles de mercado, para iniciar na hora de aplicar? Pode sim. O melhor é que seja 70%, o álcool 70%. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas aqui que a galera está perguntando. Opinião sobre hipercalórico. Cara, hipercalórico, eu prefiro montar em casa, o meu hipercalórico com aveia, com whey protein, granola, ao invés de comprar um comercial de alguma empresa. Pela praticidade, se você não conseguir montar em casa, você pode utilizar sim. Hipercalórico, ele realmente é um aporte calórico muito grande. Se você for muito magro, talvez fosse interessante o uso, tá certo? Mas uma alimentação sólida, bem feita, bem distribuída durante o dia e somente a utilização de whey protein já basta. Se realmente tu tem que subir muito peso, comer muita caloria, aí sim, refeições líquidas são interessantes nessa hora, tá certo? 1 a 2 vezes por dia pode utilizar, por exemplo, no pós-treino e antes de dormir. Como manter o treino para hipertrofia em quarentena, sem ter peso em casa? Cara, não vai conseguir. Você vai perder um pouco de densidade, você vai talvez oscilar um pouco o teu peso, mas tudo isso faz parte do jogo. Eu costumo dizer que quem faz um deload bem feito volta 110%. Então, se tu fizer um deload massa agora, nesse período que tu tá tendo que ficar em casa, tu provavelmente vai voltar melhor do que antes. Vai acelerar o teu processo e vai gerar um estímulo diferenciado pro teu corpo, tá bom? Se quiserem, podem mandar pergunta aí, certo? Tá escasso. Porra, perfume francês pra higienizar é foda, né, velho? Não dá. Boa noite. Você poderia falar sobre memória muscular? Memória muscular é simplesmente o lembrete da célula satélite do teu músculo quando tu volta à musculação. Por exemplo, tem aqueles caras com a genética muito boa que passam muito tempo sem treinar e quando voltam já pegam um corpo muito forte, muito rápido. É justamente isso, tá? Esse engajamento que você tem com essas células satélites, tá certo? Outra pergunta. Tô flat e murcho nessa quarentena. Tamo junto, também. Menos a dieta que está ok. Beleza, a minha dieta não tá tão ok. Por exemplo, vou me alimentar agora, fazer minha primeira refeição. Acordei tarde, dormi tarde, acordei tarde. Ainda estou em jejum e ainda vou fazer minha primeira refeição, que vai ser o almoço. Uma opção de carboidrato, uma opção de proteína. Vou ver se tem alguma salada cortada. Se não tiver, não vou cortar. Então vai ser só carbo e proteína. Tá certo? No seco, no real. Para o momento atual, treinos em casa, por mais leve que sejam, ou dar um descanso em geral? É a pergunta que a galera está mais falando, né? Eu estou optando por descansar geral, tá certo?
Então tem alguns que estão treinando, estão mostrando, tem muito treino na internet, cara. O meu feed é só treino na internet. Deixa eu ver essa pergunta aqui. Para indivíduos bem treinados, até que ponto existe em caso ajudar a não perder massa muscular? Cara, é a manutenção. Se você realmente, de indivíduos bem treinados, eu treino há muito tempo, então eu tô tirando para descansar e eventualmente eu vou treinar, mas nesse período eu vou dar preferência por descansar. Sentem direito aí, viu? Alice, senta direito. Fala, Big. Outra pergunta aqui. Tem uma bike ergométrica em casa. Uso ela antes de fazer as passadas e agachamentos? Não sei, depende do seu protocolo. Como eu faria, tá? Eu faria o seguinte. Eu faria uma pré-exaustão na bicicleta ergométrica. Faria, por exemplo, 10 minutos ativo. Por exemplo, mantendo ali 130 a 140 BPM. Isso seria o meu aquecimento. Oi, Nayane, tudo bom? Tranquilo? Então, o que eu faria? Eu faria uma pré-exaustão na bike ergométrica, 10 minutos ativos. Começaria, por exemplo, com os agachamentos. Ou começaria, por exemplo, com as passadas e depois fazer um agachamento. Intervalado disso, vamos supor 5 séries. Terminei essas 5 séries de agachamento com passada. Volto para a bike ergométrica e faço mais 10 minutos, dessa vez um pouco mais ativo, entre 140 a 150 BPM. Ok. Terminou? Vou para mais agachamentos. Faço agachamento, passada, agachamento. Descanso, por exemplo. Faria mais ou menos umas 5 séries e terminaria com mais 10 minutos de bike ergométrica. Tá aí um treino feito que você poderia fazer, que eu posso fazer em casa aqui também, certo? Sobre a soja, é válido encaixar na dieta? Sim, soja é uma boa proteína, é uma proteína vegetal, não tem grande biodisponibilidade, ou seja, você tem que ingerir uma maior quantidade para ter a absorção de proteínas, de aminoácidos que você quer ingerir. E claro que o aminograma dela não é igual a de um whey protein, tá certo? Mas é muito válido encaixar. É uma proteína de baixo custo, tá certo? Pergunta da Kika, MKGH, é o MK677, né, que é um SARMs. Você pode utilizar ele prévio ao sono ou ao acordar, tá certo? Nesse caso de quarentena, não vejo motivo se não vai ter, por exemplo, o treinamento de musculação à noite e nem um cardio pela manhã. Se houver o cardio pela manhã, talvez seja interessante, tá certo? Algum motivo específico para você optar em descansar? Cara, é porque treino em casa realmente é uma coisa que você tem que se esforçar. Eu fui pegar na casa de um amigo os halteres, então é meio custoso para o benefício. É um custo-benefício, certo? Para mim é um custo-benefício. É melhor ficar parado e descansar. Eu já estou me coçando para treinar, já mandei mensagem aqui pro meu amigo Messias, você não está online, mas eu queria pegar os halteres na sua casa, tá certo? Higienizado, por favor. Então é isso, cara, eu não estou preferindo descansar, mas eu já quero voltar a treinar, mesmo que em casa, tá certo? Aproveitar aqui. Outra pergunta aqui. Fim de cutting, 8 dias de férias e entrar em booking. E agora, o que fazer? Dieta, ergos, sem certeza de treino. Final de cutting. Então, nesse caso, você apertar a sua dieta nessa hora não é interessante. Eu não acharia interessante ficar em casa com a restrição calórica e sem fazer nada. Isso com certeza geraria um período aí, foda-se, vou pedir alguma coisa do iFood ou pedir alguma coisa que não esteja na dieta, certo? Faria um período de manutenção. Também não entraria em booking porque tu não vai ter o estímulo suficiente para a tua musculatura. Faria literalmente uma taxa de manutenção e um off, um descanso realmente, já que um cutting você vem de uma restrição muito alta. Então, dieta de manutenção é uma boa pegada. A não certeza dos treinos, mantém o descanso, mas mantém os cardios. Uma dieta normocalórica e sem apertar tanto. E os ergos, eu não esticaria muita coisa nessa hora. Eu, por exemplo, estou mantendo só a testa. Tá? Eu baixei tudo justamente para não gastar dinheiro, tá certo? Vou aproveitar aqui as perguntas aqui. Relatos sobre o turinabol. Turinabol é uma droga análoga à oxandrolona, tá certo? Eu nunca utilizei, então eu não posso dar um feedback em relação a isso, tá certo? Mas tem gente aí que já utilizou. O Ricardo, meu coach,
ele já utilizou turinabol, então ele pode opinar melhor sobre isso. Vou continuar aqui. Pronto, glicerina é um glicerol, cara. Em qualquer livro de fisiologia você acha informação sobre isso, triglicerídeos, tá? Então é só uma forma de ingestão. Existem na forma bidestilada de farmácia, que tem salientando que é uso externo, mas você pode utilizar ela tranquilamente para fazer o combo intratreino, certo? O combo intratreino. E em relação ao uso dela, o pump dela, você pode achar, qualquer livro de fisiologia vai te informar isso, tá? Porque ela entra como carbo, tá? Mas ela não é absorvida como ele. Então ela vai te dar um pump dentro do teu músculo, porque ela vai chupar a água para dentro. E aí tudo isso vai vir por osmose, nutrientes vão vir por osmose e tu vai ver que teu músculo não vai conseguir nem fechar. Vale a pena o teste da glicerina. Olha os meus destaques, tem lá falando, certo? O que acha de fazer o treino estilo militar? Cara, tem alguma planilha aqui de algum treino militar. Os treinos militares são fodidos de bom, são muito bons, requerem condicionamento, é estilo crossfit mais funcional. Então quem puder fazer, tiver opções de se pendurar, tipo calistenia, os treinos militares são realmente muito bons, certo? Posso até disponibilizar para vocês o e-book que eu tenho aqui, que é USA Marines Military Training, coisa assim, certo? Para quem está querendo ganhar volume e peso, fazer treino de abs e cardios iria atrapalhar? Não. Você tem que fazer cardio para manter a sua saúde cardiovascular, sua pressão arterial, ter um controle calórico também, tá? No booking, tá? E o treino de abdômen, treino de fazer abdominais durante o booking, é necessário também ocorrer a hipertrofia do teu core, do teu abdômen, é necessário fazer isso. Agora, para você aparentar ele, para você mostrar o seu abdômen, somente com dieta, tá certo? Vou continuar aqui. Tá bom? Aaron, qual a diferença de absorção de qualidade de proteína animal, vegetal e grãos? Como contabilizar? Bom, isso aí você olha pela tabela de composição dos alimentos. Tá? Eu vou disponibilizar para vocês aí o treinamento militar, certo? Depois da live. Proteína animal é a de melhor absorção e a de melhor qualidade para se usar, certo? Proteína vegetal, biodisponibilidade em 1 minograma menores. E grãos, leguminosos, por exemplo, excelente. Feijão, você não deixa de contabilizar a proteína do feijão, tá certo? Como contabilizar? Você abre a tabela de composição dos alimentos, TACO, IBGE, tem a dos Estados Unidos, tem várias na internet, tem a do Philip, tem várias, ok? É só olhar lá e utilizar como referência. Outra pergunta, mano, estou utilizando Stano e Prop, pausei e vou 0,7 miligramas, 0,7 ml por 3 aplicações semanais. O que fazer quando voltar? Primeiro, se você estava utilizando provavelmente esse ciclo para definição, né? Perda de gordura. Nesse caso, você pode manter somente a testosterona. Não vejo por que usar estanozolol se você não for fazer treinos, se não tiver uma academia disponível, não tiver como você fazer, tá certo? E você utilizou aqui em ml, mas você quis falar em miligrama. Depende da sua maturidade muscular aqui, tá? Não tem como opinar sem saber quem é você, tá certo? Mas esse ciclo sim é interessante para definição, para perda de gordura, certo? Outra pergunta, vou aproveitar aqui. Irmão, mais refeições com pouca comida ou muita comida e poucas refeições? Eu prefiro menos refeições e mais volume de comida. Fazer de 3 a 5 refeições por dia, para mim é o suficiente. Tem gente que faz 8, tem gente que faz 9, tem gente que fraciona muito, eu não consigo. São menos refeições e refeições mais volumosas, refeições mais gostosas, geralmente com alguma coisa que me apetece muito na refeição. Então, por exemplo, almoço básico, peito de frango, arroz, feijão, ou outra opção de carboidrato, macarrão, por exemplo, batata inglesa, batata doce, e uma opção de salada, tá certo? Lanche da tarde, 3, 4 fatias de pão integral, gosto de botar na torrada, usar geleia com ovos, então prefiro dessa maneira refeições mais generosas, certo? Como fica a alimentação nesse cruise? Tentando segurar o peso, treinando fofo.
Cara, baixa um pouco as tuas calorias. Com certeza baixar as calorias é a melhor opção nessa hora. Tu não vai ter a justificativa para comer o que você está comendo quando você fazia o treino normal, tá certo? Glutamina tem mais benefício. Glutamina para hipertrofia? Esquece. Glutamina para casos clínicos? Show. Pacientes aí com problema renal, questão de imunidade, serve também, tá? Agora, glutamina para hipertrofia não é legal, certo? Lembrando que glutamina também fomenta a tua microbiota, e tua microbiota está diretamente relacionada à sua imunidade. Não estou dizendo que vai melhorar a sua imunidade contra o coronavírus, tá certo? Agudamente, mas cronologicamente, se você tiver uma microbiota de qualidade, diversificada, a sua imunidade vai ser melhor. Isso é sem dúvida. Qual a maior dose de ergogênicos semana que já utilizou? Já utilizei 3 gramas, 2 a 3 gramas por semana. Certo? Há muito tempo atrás. Contando somente os injetáveis. Sim. Quando e como eu posso encaixar uma refeição livre? Cara, refeição livre, você tem que fazer uma análise do que você vem fazendo, do que você vem precisando e como está a sua evolução e estagnação de peso, seja para cutting, seja para bulk, como está aumentando o peso ou como está descendo o peso, certo? Beleza, aproveitando aqui a pergunta aqui, principais funções da água além do efeito diurético. Bom, mano, água, se você não ingerir água, você morre em 2, 3 dias, ou talvez um pouco mais aí, 5 dias. Você pode ficar sem comer, mas você não pode ficar sem beber água, não dá. Então, rege todas as funções e cadeias metabólicas do seu organismo para funcionar de maneira correta, certo? Cardio antes do treino tem relação negativa nos ganhos de massa? Geralmente sim. Se você fizer um cardio muito intenso, você não vai conseguir fazer o pressuposto do seu treino, tá? Então talvez não seja interessante você não aumentar tanto a intensidade desse cardio antes do treino, mas é válido sim. Tem muitas estratégias para se usar em relação a cardios prévios aos treinos. Eu gosto bastante dessa abordagem, certo? Eu mesmo já utilizei. Diminuir a dose de teste de uma vez ou fazer desmame 0,5 semanal? Eu não baixaria teste, eu manteria, só tiraria as outras drogas, tá certo? Faria dessa maneira. Boa noite, amor. Já competiu? Nunca competi, não pretendo competir, não acho. Quero ser um bom treinador, tá certo? Um bom treinador, um bom nutricionista, e admiro muito e gosto muito de estudar essa área, dietas e suplementos ergogênicos, tudo que envolve essa parte, gosto muito mesmo, tá certo? O que acha de trembolona? Uma boa droga para não se usar no período de quarentena, tá certo? Não adianta usar trembo para ficar em casa. Aproveitar as perguntas daqui. Quantos litros de água para um indivíduo natural? Natural ou não muda. Você pode utilizar de 30 a 70 ml por quilograma corporal ou 50 a 70 ml por quilograma corporal. Depende do seu nível de hidratação, se você se expõe ao sol, qual o nível de atividade física, se você sua muito. Tem várias variáveis aí no meio. Mas tem uma opção em enantato que você me disse para tudo e mantém a testo 3, segura a refeição, não entendi. Mas eu cortaria e deixaria só o enantato, tá? Você curte o cenário do fisiculturismo cearense? Sem dúvida nenhuma. Curto muito. Tem muito atleta bom, tá? E teve um atleta recente que faleceu, que foi o Wesley, que é simplesmente referência aqui no estado. Vocês devem conhecer. Wesley Alves, certo? E ele infelizmente faleceu devido a um problema de câncer, mas ele era a referência aqui no estado, foi até bem divulgado. Atletas como Rafael, experts como o Renato Cariani entraram na jogada para ajudar ele. Eu ajudei também, então, cara, se você tá vendo isso do céu aí, forte abraço. E você foi sensacional, tá? Tem outros atletas aqui no Ceará muito bons também, que não tem a devida atenção, não tem a devido patrocínio e devida credibilidade, certo? Graduando, sou graduando, tô terminando.
Achou que compensou 3 gramas de AS? Cara, eu peso 121 quilos. Para pra pensar como é que eu consegui subir isso. Primeiro que eu tive que subir com um book sujo. Tá? Aqui eu tô jogando a real. Então, esse cenário aí é muito mais normal do que você pensa. Tá certo? A galera omite muito. Tem cara aí no Brasil, no nível nacional, que usa de 7 a 8 gramas de esteroide por semana. Isso é absurdo. Muita coisa, cara. Não dá certo. Certo? Se compensou ou não, não sei. Acho que sim. Aproveitando as dúvidas, comer as refeições bebendo água ao mesmo tempo prejudica a absorção dos nutrientes? Cara, não prejudica, mas você vai ter uma dilatação abdominal fodida. Se você tiver problemas com isso, você pode até ficar empanzinado, pode até vomitar, voltar a comida, certo? E não conseguir dormir, por exemplo. Então, eu gosto de comer bebendo, mas eu bebo pouca quantidade. Se a comida está muito seca, eu realmente utilizo para conseguir deglutir melhor a alimentação, a refeição em si, certo? Valeu, Sandra, tamo junto. Vou continuar aqui as perguntas, vamos lá. Mandem mais perguntas aí, tem quase 35 pessoas. Vou respondendo aqui no bruto, no real. Pode mandar. Aproveitar aqui a pergunta aqui. Magnésio quelato, uma cápsula 130 gramas, tomo 3 ou 4. Depende do quanto de magnésio elementar tem no seu suplemento. Eles enganam muito nesse aspecto, porque você bota a quelação do magnésio, você bota a quelação do magnésio e você mascara a quantidade de magnésio elementar que tem realmente por cápsula, tá certo? Então tem que calcular isso. O ideal seria usar de 300 a 500 mg de magnésio por dia. Suplementação excelente que você pode utilizar de maneira diária, principalmente você que ingere cafeína. Ingere café. O que eu uso para deglutir é qualquer coisa, qualquer líquido. Um refrigerante zero, um Clyde, ou até mesmo um suco de polpa, tá certo? Obrigado, mano. Acompanha aí, divulga pra galera. Vamos continuar a live aqui. Mandem mais perguntas, que aqui tá acabando as perguntas, certo? Estradiol de 89, low dose de testo, sintomas pequenos, fazer algo? Bom, primeiro que o estradiol ele tem que estar alinhado com o nível de testosterona que você tem. 89, não dá para dizer nada dizendo só o estradiol. Você tem que me dizer qual seria a testo livre e qual a testo total, para estabelecer um ratio interessante. Dizer que estradiol 89 está alto para uma pessoa normal, está alto, realmente está alto. Se você já está sentindo alguns sintomas, algumas coisas, isso já é um indício de ginecomastia. Então, talvez seja a hora de tratar. Duas formas. Inibidor de aromatase, que é sistêmico, trabalha o estradiol total, o estrógeno total do teu corpo. Eita, que é a pergunta. E o CERVES, que é o seletivo, que vai tratar justamente aonde está mais concentrado, onde tem a glândula, tá certo? Que nesse caso aí, o tamoxifeno deve e consegue resolver tranquilamente qualquer tipo de problema, tá certo? Vou aproveitar aqui para não subir as perguntas. Testo para manter 400 mg por semana andado, propionato ou cipenato. O éster não faz diferença. O éster é apenas uma forma de você diminuir ou aumentar o time release, o que é isso? A velocidade que ele vai ser liberado no seu organismo. Claro que um éster mais curto, maior frequência de aplicação. Um éster mais longo, menor frequência de aplicação, certo? O que você quer, o que você procura é uma estabilidade na concentração plasmática. Fazer alongamento sim ou não, pré ou pós? Muito divergente essa pergunta. Eu faço mobilidades, eu não faço alongamento estático muito forte, tá? Eu geralmente faço movimentos de mobilidade. Por exemplo, quando eu vou fazer um treinamento de coxa, por exemplo, eu faço um trabalho de mobilidade muito grande em posterior e glúteos. Por quê? Muito tempo sentado. Então já chego entrevado. Não consigo fazer um agachamento forte logo de cara. Eu tenho que realmente ir cavando, jogando sangue para a musculatura. E a mobilidade inclui alongamento, tá certo? Mas eu prefiro fazer um trabalho realmente de mobilidade prévio ao treino, não alongar muito forte antes do treino. Eu acho que isso me prejudica um pouco. Eu já senti realmente uma dificuldade, uma perda geral de força em relação a isso. Agora, mobilidade, aquele rolinho, se você tiver o rolinho para poder alongar posterior glúteo, fazendo alongamento, um aquecimento também na esteira, interessante.
certo? Queda de cabelo com uso de hormônios sem tendência à calvície, pode nascer novamente ou caiu, já era. Depende se tirou a base do folículo piloso. Depende. Ele pode cair por enfraquecimento, certo? Se caiu por enfraquecimento, o folículo piloso provavelmente ainda está lá. Se caiu a base, aí realmente já era, tá certo? Mas geralmente pessoas que têm tendência à calvície é visto logo de cara, por exemplo, com drogas derivadas do DHT. Masteron, Oxan, Primo, certo? Você vê logo de cara. Não tem como saber, a roleta russa. Estou usando somente Enantato desde dezembro de 2019, aproximadamente 400, 500 mg. Realizando exames, posso continuar desse jeito por anos ou tenho que dar um tempo para o corpo? Cara, eu utilizo fazem 7 anos já. E eu nunca fui off em relação a testo. Só isso. Sempre organizando e fazendo manutenção dos exames. E tudo certo até agora. Tem que sempre se cuidar, não adianta utilizar e ser inconsequente em relação a protetores, suplementos, exames, fazer avaliação de como é que está indo, exames de imagem, tudo, certo? Quais alimentos devo incluir na minha alimentação durante o período da noite para ganho de massa magra? Da noite, depende do teu dia, mas alimentação para o período da noite eu gosto muito de dormir com carbo. Zerar carboidrato para mim na ceia não é legal, eu não gosto. Não durmo bem, não durmo com qualidade. Então, para mim, eu fazer uma refeição, por exemplo, botar um exemplo que geralmente eu gosto de fazer: leite desnatado, 200 a 300 ml, aveia, 50 a 80 gramas de aveia, whey e alguma fruta, mamão, morangos, uvas, esse mingau. Gosto muito de utilizar essa refeição, certo? Quase não consumo frutas e verduras diariamente. Polivitamínico resolve essa falta? Qual a quantidade? Não resolve, mas é um grande aliado para você que não ingere. Só um minutinho. Por exemplo, o Optiman ou o Mega Man, tá certo? Optiman ou Mega Man é uma ótima utilização para você que não ingere legumes e verduras diariamente, tá certo? Quantidade, depende. Outra coisa que eu quero explicar também: você que vai ingerir Optiman ou Mega Man, essas coisas, esses polivitamínicos, se você mijar, se você fizer xixi neon, não se preocupe, é apenas vitaminas do complexo B que não foram aproveitadas, ou seja, você está ingerindo talvez em excesso ou não está ingerindo com a quantidade de comida que você deveria estar ingerindo, tá certo? Então, mijou neon, fica tranquilo, baixa um pouquinho a dose, tá tudo certo. Off limpo ou off sujo, por quê? Off limpo, sem dúvida. Eu fiz dois off sujos, eu fui de 85 para 95 e depois de 102 para 115, com 2 off sujos, fiquei gordo. Estou melhor hoje, estou bem melhor hoje, mas para tirar essa camada de gordura em excesso, demora. Então, prioritariamente, off limpo, certo? Quais exames para quem faz uso de recursos ergogênicos? Cara, tem uma lista padrão aqui em algum canto, tem que procurar, mas prioritariamente hemograma, perfil lipídico, biomarcadores hepáticos, hormônios sexuais, certo? Deixa eu ver o que mais. Mais alguns aqui agora, não estou lembrando, certo? Tem na lista aqui. Protetores e fármacos que eu utilizo. Tem ali a caixinha ali. Eu vou já encerrar a live. E ciclano dura com deca de cingenão, mantendo a testão. Quem é? Ela que vai laçando. Ah, é. Vai, deixa eu colocar. Cuidado com o omeprazol. Tem alguns estudos com omeprazol que já falaram, que já trouxeram o uso crônico, né, pode causar demência, tá? Então, uma boa alternativa é você procurar
um especialista para ver utilização, o tempo que você está utilizando. O omeprazol geralmente é feito utilização aguda. Então você está com algum problema ou realmente está com excesso de ácido que é necessário a utilização. Uso crônico não é legal, certo? Pronto. É isso, galera. Live feita. Eu vou abrir questions aqui para fazer mais uma live à noite. Agora eu tenho alguns compromissos para fazer, mas à noite, se der certo, a gente continua aí. Eu vou abrir daqui para vocês perguntarem, para deixar pronta algumas perguntas para mais tarde, tá bom? Obrigado aí pela interação, tamo junto. Vou deixar salvo aí para vocês lerem depois. Um abraço.